Olá, meus amigos, eu sou Igor Abrantes e estamos aqui em mais um Ponto a Ponto. Hoje recebemos mais uma vez nosso grande amigo Otávio Kaum, que vai falar conosco hoje a respeito do tema Nós Podemos Ser Melhores. Kaum, a primeira pergunta que a gente precisa compreender, porque na vida a gente sempre tem duas escolhas. Tudo que acontece na nossa vida é um caminho bifurcado, né? A gente sempre... Por isso que o Espiritismo diz que nós somos senhores do nosso destino. Nós é quem trilhamos o nosso caminho. Só que nem sempre a nossa escolha é a melhor. Nem sempre a gente planeja como deveria ter planejado. Ou nem sempre a gente executa como planejou. E aí a gente acaba perdendo aquela partida, aquele jogo. Se a gente puder considerar a vida um jogo. E aí eu lhe pergunto, nós sabemos perder? Você perguntou aí se nós podemos ser melhores. Eu tenho 50 anos de espiritismo e estou aprendendo alguma coisa. Então, quando venho aqui, não venho na condição de professor, venho na condição de aprendiz também. Nós podemos ser melhores? No Livro dos Espíritos pergunta, acho que 192, me parece. É muita coisa para lembrar, mas acho que é. Podemos atingir a perfeição numa encarnação? Os Espíritos dizem não. Porque nós somos seres imperfeitos num mundo de provas e expiações. Então nós não estamos preparados para reveses, como também nem sempre estamos preparados para sucessos. Às vezes o sucesso nos envaidece tanto que melhor teria sido perder, né? Então nós não temos que nos envergonhar de ser imperfeito. Nós temos que ter vergonha de não aproveitar as oportunidades que nós temos permanentemente para ser melhor do que nós somos. Porque a única finalidade de reencarnar é para ser melhor. Emmanuel diz que nós temos uma grande tarefa na nossa reencarnação. O autoaprimoramento, básica, fundamental. Estamos aqui para nos melhorar, mas equivocadamente nós pensamos que estamos aqui para melhorar os outros. Então não estamos preparados para perder, não. Porque a vaidade, o orgulho, né? A prepotência, o equívoco do homem em relação a si próprio faz com que ele nem se conheça. Por isso é que Sócrates nos recomendou: conhece-te, e o resto vem por acréscimo, né? Então nós não estamos preparados para perder, não. E aí a gente pode pensar um pouquinho mais além nessa questão, meu amigo, porque a gente sempre imagina perder do ponto de vista material, né? Mas existe uma maior perda, que é o ponto de vista espiritual, né? Jesus dizia que nós não viemos à Terra para acumular tesouros, até porque os tesouros que nós escolhemos por acumular não são os tesouros do céu, né? E nem sempre a gente sabe disso. E tem um velho ditado que ele diz que a gente perde a vida para ganhar o dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, né? E aí o tempo perdido, para mim, é a maior perda que o ser humano pode ter. Porque com o tempo perdido a gente esquece de aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a respeitar e principalmente aprender a viver. Eu acho que a gente deixa de viver. Mas nunca se esqueça que nós temos uma cultura de vida única. Uhum. Há muito tempo a reencarnação desapareceu dos postulados cristãos para virar um tipo de ressurreição muito mal explicada, que nós vamos ficar à direita ou à esquerda do Pai, ou em permanente êxtase, ou em permanente sofrimento e tal. Então, se nós não temos um futuro espiritual, por que nós vamos ser modestos? Por que nós vamos ser desprendidos? Por que nós vamos ser caridosos? O que eu ganho com isso? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de tirar todo o proveito que a vida pode me dar, porque quando eu acabar, fica tudo aí. Porque quando Jesus diz, não junteis tesouros na terra, que a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem consome e tal, ele quis dizer que os tesouros da terra são importantes, porque é com eles que nós produzimos os tesouros do céu.
Se eu não tiver o dinheiro para administrar e fazer dele uma coisa boa e ganhar um tesouro no céu, eu não vou conseguir. O tesouro no céu não é uma utopia, é uma consequência. Então, se nós temos a encarnação, no Livro dos Espíritos, pergunta 86, diz assim, o plano físico poderia inexistir? Certamente, o plano físico não tem nenhuma utilidade. E André Luiz diz, o plano físico é um catalisador do nosso progresso espiritual. Porque nós temos a dor física, a dor que dói na pele, é uma dor que nós entendemos. A dor moral, às vezes, é mais difícil de ser entendida, mas a dor física nós entendemos. Né? Então, o plano físico acelera para 2 séculos, como ele diz, 200 anos, o que demoraria anos-luz, uma medida utópica que não vale a pena nem comentar agora, se nós ficássemos cuidando desse progresso só na espiritualidade. Então, o plano físico é útil, é importante, mas nós temos que conviver com as nossas limitações. Uma parte é culpa nossa, mas uma parte foi da má orientação que nós recebemos ao longo da história, ao longo das religiões que nos disseram tudo errado. E aí eu vou entrar no mérito da questão, que a nossa próxima pergunta ela fala a respeito de frustrações. Como a frustração pode construir o homem? Né? Qual a importância da frustração? Porque nós muitas vezes hoje em dia temos a grande mania de super proteger os nossos. Fazer por onde ele não passa pelas dificuldades, pelas adversidades. O pai que nasceu em uma família humilde, que mal tinha a sua ceia para comer durante o dia, não quer nunca que o filho passe fome, nem dificuldades financeiras. E aí é coberta, e aí faz por onde a vida dele seja mais fácil aos olhos do pai. Mas o que é que esse pai, qual o erro que esse pai está cometendo ao não deixar o filho passar pela frustração? Total. Nós temos exemplos de grandes conglomerados industriais. Aqui na Paraíba nós temos a Matarazzo. Um homem que veio da Itália imigrando, lutou muito, construiu um império e depois teve alguns filhos, 4 ou 5 filhos, e toda a fortuna dele não foi suficiente para alimentar esses 4 ou 5 filhos. Porque esses filhos foram poupados de um sofrimento, porque o sofrimento é o nome que se dá a ter que trabalhar. Parece que depois que Adão e Eva fizeram a tolice lá e foram condenados a ganhar o pão com o suor do seu trabalho, trabalho ficou uma coisa feia. Eu começo a trabalhar e eu digo, falta 36, falta 35, falta 34, falta 33. E quando eu me aposento, eu falo, e agora? O que eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? Não consigo ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, porque o homem não foi feito para não fazer nada. Agora, como você falou, nós exigimos que o nosso filho seja o melhor, seja o primeiro da classe, que não leve desaforo para casa, que se tomar um tapa de 2, que se não vai apanhar em casa e tal. Então nós criamos cobras e não damos a essas crianças, nossos filhos, os princípios básicos que se deve dar, né? Então nós somos o grande culpado dos nossos filhos, muitas vezes, não serem independentes. Nós, quando morremos, deixamos nossos filhos órfãos de pais e órfãos de competência, o que é muito pior. Né? Porque nós não vamos fazer falta se nós tivermos ensinado os nossos filhos a viver, a serem independentes. Mas nós, como você disse, não queremos. Meu pai era um operário analfabeto, que não sabia sequer assinar. E eu sou muito feliz. E eu progredi. Por que eu vou querer que meu filho não passe pelas coisas que eu passei, se as coisas que eu passei foram ótimas para mim? Me fizeram muito bem, me ensinaram tanto, me fizeram homem. Exato. A gente esquece que as adversidades do caminho é que constrói o caráter da Claro, pessoa. aprende-se mais com os erros do que com os acertos. E aí, essa sua frase vai chegar exatamente onde eu quero. A gente acabou de falar sobre o perdedor, mas e nós? Estamos prontos também para ser o vencedor? Nós não sabemos nem perder nem ganhar. Quando nós perdemos, nós tentamos humilhar o vencedor, menosprezando a conquista dele. Foi roubado, foi tirado, foi injusto, ele deu sorte. Nunca foi mérito do outro. Sempre tem
algum subterfúgio para a gente escapar e não dar o mérito a ele. Mas se nós ganharmos, o que é que nós fazemos? Nós humilhamos o perdedor. Nós vemos isso tipicamente nos clubes de futebol, que é o esporte popular desse país. Dia desse o Palmeiras estava ganhando um título em 2016, gozando os corintianos. Em 2017 os corintianos ganharam o título, gozando os palmeirenses. Esse ano os palmeirenses ganharam o título. Será que não dá para aprender que o ganha e perde faz parte da vida e que precisa que haja perdedor para que haja vencedor? Isso. Porque a competição, o adversário, é um parceiro nesse jogo. Se nós não tivermos a quem vencer, já tem um amigo que diz assim, não tem primeiro sem segundo. Se não tiver segundo. Isso aí é a questão do positivista, né? Porque o negativista ele diz, você não ganhou o segundo, você perdeu o primeiro. Ser vice no Brasil é nome feio, né? Não é pejorativo, né? É. Nós temos que ganhar. Nós vamos para a Copa do Mundo, não é disputar, é buscar a medalha, é buscar a taça. E acontece o que está acontecendo já há muito tempo. E aí é uma questão interessante porque, como você colocou, é preciso que haja os dois lados, porque se não houver essa adversidade, o que é que eu vou fazer além de estudar o meu adversário? Como é que eu vou aprender a vencer aquela adversidade, aquela dificuldade que eu nem sabia que eu tinha? Muitas vezes eu descubro a minha dificuldade no campo de batalha. Muitas vezes eu descubro que eu sou impaciente por conta de uma dificuldade que a vida me deu. Que eu não sou humilde quanto eu falava que era, que eu não sou fiel quanto eu falava que era. Porque não nos conhecemos, né? Porque eu não me conheço. É o que você falou no começo lá, quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, que o resto vem ao teu encontro. Mas aí, em virtude disso, tem um ditado que diz que não é a igreja que salva, não é a religião que salva, mas tudo segundo as tuas obras. Se a gente pensar assim, então quer dizer que tudo que eu faço reflete no mundo onde eu vivo. E aí, o que é que eu posso fazer para construir um mundo melhor? Já que eu não posso resolver a vida do meu filho, o que é que eu posso fazer para amenizar a situação e deixar uma coisa mais confortável para que ele aprenda a vencer ou a perder? Havia um programa de rádio de um famoso animador lá em São Paulo que eu via na Bandeirantes. Ele levava mensagens, né? E ele dizia assim, se você viu um caído, tente erguê-lo. Se você não pode erguê-lo, segue, porque ele não caiu por sua culpa. Agora, uma coisa nesse mundo você deve fazer sempre. Se não puder fazer o bem, seja um canalha a menos. Então, o que nós podemos fazer para melhorar o mundo é ser exemplo. Nós equivocadamente tentamos ensinar com discurso. Ninguém ensina ninguém. Não adianta nós queremos ensinar nossos filhos dizendo a eles o que eles devem fazer. Nós temos que mostrar em nós o que nós queremos que eles sejam. Eu elogio muito meu pai, esse operário analfabeto, que nunca me deu um tapa, que nunca gritou comigo, que nas vezes que teve que me chamar a atenção, me chamou de lado, disse, meu filho, arruma um lugar para você morar, você não está participando da família, com toda serenidade. Aquilo me deixou tão envergonhado que a partir do dia seguinte eu deixei alguns vícios que eu tinha, eu jogava em corrida de cavalo e tal, com um discurso, com uma conversa serena, tranquila e tal, porque esse homem mostrava nele honestidade, decência, sem alardear. A vida dele era decente, era honesta. Ele ganhava miseravelmente, mas nunca vi meu pai se queixar, num tempo que não tinha legislação trabalhista, que acabava a obra num sábado, festejavam, davam o chope da cobertura e diziam a ele, muito obrigado, a hora que nós tivermos trabalho de novo, nós chamamos. E ele saía com a malinha dele, com o nível, com a colher de pedreiro, né, com o prumo, e chegava em casa e dizia assim, estou desempregado, acabou a obra. Mas tinha uma fé, uma coragem, dizia, amanhã eu vou procurar emprego. E nunca ficou sem trabalhar. Então nunca foi revoltado. Então o que nós temos, desculpe, que fazer é mostrar em nós o que nós queremos que o nosso filho seja. Eu já contei uma vez aqui, mas vale a pena repetir. Eu tinha um amigo católico que dava aulas de
encontro de casais na igreja. E um dia ele foi para a praia, e quando ele vinha voltando de uma praia da periferia, lá da cidade do Oceano, muito congestionado, ele entrou pelo acostamento. Lá na frente o guarda parou. Quando o guarda parou, para ele encostar, ele foi lá, conversou. E era hábito do guarda abrir a fila, fazer o carro passar e voltar e entrar lá no fim da fila para seguir. Mas aquele não, o guarda parou, disse para o de trás, dá licença, introduziu o carro na fila e ele foi-se embora. O filho dele de 10 anos, que estava no banco de trás, perguntou, pai, o guarda não te multou? Aí ele não respondeu. Você não deu dinheiro para o guarda, deu, pai? Ele não respondeu. Aí o menino disse, você não, pai. Você que ensina lá na igreja, que diz o que é, você não podia ter dado dinheiro para o guarda. Né? Então, ele falou, se arrependimento matasse, perdi a moral com meu filho, não posso nem dizer a ele de certo e errado, porque ele vira para mim, você não tem autoridade para mim. Então veja como a conduta da gente tem reflexo, como você falou, como se espalha. Então o que nós podemos fazer no mundo que nós vivemos é ser bons exemplos. Bons exemplos. Não precisa sair salvando a humanidade. Seja, como dizia o amigo lá, um canalha a menos. Cuide da sua vida corretamente, honestamente. Não pode mudar? Paciência, administre, siga em frente. Entende? O exemplo é a única didática que funciona. Mostre, não fale. Voltando um pouquinho para o foco da questão em relação às perdas, muitas vezes o ciumento justifica o seu sentimento de posse exacerbada pelo medo de perder aquele seu companheiro ou sua companheira. Muitas e muitas vezes ferindo, violando, violentando e poldando aquele ser humano. E aí, o que é que a gente pensa disso? É um fraco, é um equivocado, é um inseguro, não é? A pessoa que não confia no outro. O ciúme é um desses sentimentos, a inveja é outro sentimento parecido. Aquele que tem ciúme ou inveja, ele acredita que o outro é capaz de fazer aquilo que ele faria. Não é? Ele está vendo no outro o seu próprio retrato. Se ele acha que o outro trai, é porque ele trairia. Né? Ele tem essa insegurança. Se ele tem inveja do outro, é porque ele acha que o outro tem uma competência que ele não tem. Então, como ele não pode subir, ele se compraz em derrubar o outro. Assim é o obsessor. O que o obsessor faz conosco quando nós queremos tentar nos auto-iluminar? Né? A gente fica na prece, fica no trabalho, o obsessor vem e diz, bobagem, para que tanta reza, para que tantas vezes no centro espírita, isso não resolve o seu problema, e vai indo, até te desencorajar. Mas ele sabe que não é verdade isso, é que ele não tem força para crescer. Então, se eu não posso crescer, eu vou me alegrar derrubando o outro, né? O plano, ou de não fazendo com que ele cresça. Né? Não fazendo que ele, o plano espiritual negativo assedia as casas espíritas de uma forma assintosa, de uma forma terrível. Verdade. Né? E olha, nós temos que estar muito vigilantes, porque não pense que porque nós estamos matriculados numa instituição espírita, que nós somos muito melhores que os outros não, viu? Com certeza não. Isso aí é uma questão que a gente tem que frisar realmente, porque se nós trabalhamos por uma causa, é porque aquela causa precisa do nosso trabalho, mas nós precisamos muito mais dela como conceito de vida. Claro. E aí, se a gente não trabalha o suficiente, se a gente não se compraz com o trabalho, se a gente não se prepara, se não se dedica, com certeza a gente vai cair com aquilo dali. Mas aí, você falou em relação ao invejoso. E aí eu te pergunto, Calma, é natural ter inveja do vitorioso? É natural quando se trata de usá-lo como exemplo. Eu quero ser como ele. Não para derrubá-lo, não para superá-lo, mas porque eu acho bonito. Toda a determinação
A paixão, como você faz uma coisa, é bem-vinda. Ou você faz com paixão o seu trabalho, ou você não vai a lugar nenhum. Você não pode ser morno. Agora, determinação, coragem, perseverança é uma coisa. Agora, a inveja negativa, a inveja de que ele não conseguiu aquilo por mérito, aquilo deve ter tido valores escusos, estranhos, etc. Você vê, eu vou dar um exemplo assim, meio pejorativo. A pessoa é fiscal de uma repartição. Se ela disser a você, qual é o seu trabalho? Eu sou fiscal, você já dá uma risadinha. Porque fiscal tem que ser aquele que leva a bola. Não. Não. Tem pessoas honestas e desonestas em todas as profissões. Agora, não é porque disseminou-se uma ideia, né? Como os publicanos. Eu já contei aqui uma vez que os publicanos eram aqueles que cobravam além do que precisava, né? Mas eles faziam trabalho. Eles compravam o sesmo lá de Roma e depois repassavam e tal. Então não precisavam ser necessariamente pessoas desonestas, eram pessoas que tinham uma profissão. Alguém tinha que fazer aquilo. Alguém tem que ser policial, alguém tem que ser guarda de trânsito, alguém tem que ser policial rodoviário, alguém tem que fiscalizar a sociedade, ser agente carcerário, alguém tem que ser coveiro. Todas as profissões são dignas. Como você se comporta na sua profissão é que tem que ser analisado. Exato. Né? É verdade. Todo mundo tem a sua importância perante a sociedade. Todo mundo tem a sua importância. Mas aí, anteriormente, você falou em relação à questão da obsessão. E aí, pegando um gancho com o nosso tema de hoje, muitas vezes nós temos a pretensão de ser o melhor naquilo que nós fazemos, né? E aí nós não medimos esforços para isso. Muitas e muitas vezes a gente aniquila algumas vaidades, alguns confortos, um fim de semana mais leve para se dedicar àquela causa que a gente tanto almeja, né? Vamos tomar como exemplo, por exemplo, um concurseiro. Desculpa. Que aí ele tem o objetivo principal de ser aprovado naquele concurso e poder se dedicar àquela causa que ele tanto desejou por tanto tempo. Mas para isso ele abdica de todas as felicidades que o mundo lhe dá. E faz daquilo ali o seu norte na vida. Mas e quando isso passa da conta? A virtude está sempre no meio, diz o provérbio latino, né? Quando há um concurseiro, e vamos admitir que ele seja um vestibulando, que entra para uma faculdade, uma mulher, você é pai recentemente, sua esposa entrou numa faculdade, você vai ficar cuidando do nenê para ela poder estudar. Ela não está abdicando do que é mais importante, que seria o filho dela. Ela está correndo atrás de um objetivo, porque além do progresso conjunto, nós temos o nosso progresso individual. Além de marido e mulher se completaram, cada um tem suas próprias necessidades. Cada um tem seu tempo de solidão importante também para dar conta, porque nós morremos em fila indiana, um atrás do outro. Eu não vou prestar conta do meu marido, da minha mulher, do meu filho. Vou prestar conta do que eu fiz da vida. Então, que isso seja com equilíbrio. Que haja uma parceria, quando eu preciso dessa parceria, né? Para que eu possa estudar, eu preciso do apoio do outro. Eu preciso investir num determinado instante, porque daquele sucesso naquele investimento vai depender todo o meu futuro. Às vezes eu faço um sacrifício de 1 ano, de 1 mês, de 2 anos, mas em compensação eu conquisto o que eu preciso e eu lá na frente vou poder ter as tais felicidades que eu deixei para trás. Porque dizem que a felicidade não é desse mundo, mas aqui compra passagem, pelo menos. Né? Agora, eu vou chegar na espiritualidade de mãos vazias, poxa, eu te dei recurso, eu te dei a oportunidade de estudar, eu te dei não sei o quê. Ah, mas eu estava ocupado, eu tinha cuidado da minha família. Não, mas você podia ter feito um esforçozinho maior, etc. Tudo o meio termo. Tudo, a virtude é o equilíbrio. Calma, e quando a gente mergulha de cabeça naquilo ali,
e aquilo passa a ser o nosso único objetivo de vida. E aí, quando isso acontece, na maioria das vezes, quem está vivenciando, quem é o anfitrião daquela história, não consegue identificar. Por mais que os familiares, os amigos mais chegados cheguem e digam, olha, tu está passando da conta, você está trabalhando demais, você não está vivendo a sua família, você não está curtindo o seu filho, você não está vivenciando aquilo que o trabalho poderia lhe proporcionar. Aí a minha pergunta é, como ajudar a esse cidadão identificar essa situação? Como separar as duas coisas? Às vezes, não há defeito nisso. Os outros que estão de fora que estão vendo, porque não alcança. Um dia me disseram, Otávio, você está muito esquisito. Você não tem mais vida social. Depois que você entrou para o Espiritismo, você não tem mais vida social. Eu digo, pelo contrário, eu mudei de sociedade, mas agora é que eu tenho vida social. Porque a minha vida social, a vida social do ser humano, é a mesa, é o aperitivo, é a balada, é a praia, essa é a vida social. A vida social de uma reunião espírita, de uma palestra, então isso não é vida social. Como não é vida social? Foi aquilo que eu elegi para mim, aquilo que me satisfaz. Agora, às vezes, eu não tenho a parceria da outra parte. Aí é complicado. Quanta gente, inclusive, que tenha o problema de ter tido como parceiro de vida alguém de religião diferente. Eu quero ir para a minha igreja, ele não me deixa, ela não me deixa. Mas deixa eu ir para a minha igreja e você vai para a sua. Quer que eu vá para a sua com você? Eu vou. Quer vir para a minha comigo? Você vem. Não precisa você deixar a sua religião, passar a acreditar no Deus do meu jeito. Fique acreditando em Deus. Porque no final, tudo isso são atalhos para chegar no mesmo lugar. Então não vamos nos desentender porque eu procuro Deus de joelho e você procura Deus no escuro. Entende? Que não seja assim. Agora, o importante é que a pessoa que está buscando um objetivo tenha uma perseverança, uma determinação, como eu falei, que saiba realmente o que quer e que não passe por cima de ninguém. Que para conseguir os seus objetivos não anule o outro, não anule a outra. Reserve também um pouco do seu tempo, um pouco das suas sobras, para dar ao outro também um pouco de alegria, para deixar o outro também fazer um pouco daquilo que o realiza. Conviver é muito difícil. Conviver é muito. Onde há homens, há desentendimento. Passou de um pensando já dá bagunça. Já um tem seu ponto de vista, outro tem seu ponto de vista. Quando isso consegue mais ou menos entrosar, mais ou menos se harmonizar, né? Qual é o casamento perfeito? Não existe. Casamento perfeito seria aquele que eu fosse para o casamento para te fazer feliz. E você viesse para o casamento para me fazer feliz. Mas eu vou para o casamento para eu ser feliz. Eu vou para o casamento para eu me livrar do jugo do lar, para me livrar do pai e da mãe opressora, para ter a minha casa. Então eu vou para o casamento para me dar bem. Eu não vou para o casamento pensando no outro que vai ser meu parceiro. Então é por isso que a maioria dos casamentos se arrastam. Não há um casamento de paixão plena, de harmonia plena. Ah, mas conta-se nos dedos. E não é sexo, não. Porque eu não estou falando de desarmonia sexual, que também é um fator importante, porque um dos compromissos do casamento é a harmonia sexual, né? Faz parte. E muitas vezes um já não quer, um já não precisa, um já superou, mas tem que respeitar que o outro ainda não está na mesma fase. Eu me digo de pontos de vista. Você casa, mas tem que todo domingo almoçar na casa da sua mãe. Aí a sua mulher quer almoçar na casa da sua sogra também. Aí você não tem vida porque um domingo vai na casa da mãe, um domingo vai na casa da sogra. E a mãe e a sogra também são possessivas, vocês nunca mais apareceram aqui. E quando você vai lá e fica só meia hora, ela fica brava porque você não me visita, porque você não gosta mais de mim. O ser humano é tudo melindroso. Ele não percebe que tem que haver uma harmonização um pouquinho mais ampla, que viver no mundo encarnado é muito difícil, precisa ser muito bem administrado.
Né? É difícil, não é? Eu fiquei casado 54 anos, eu sei o que eu estou falando. Fácil? Não, complicado. Muito complicado. Fiquei porque eu sou homem, e ela também, porque era mulher, porque senão com 10 anos já tinha acabado tudo. Né? É porque na verdade é você pegar duas pessoas diferentes vivendo uma mesma história. Né? Então assim, é a questão do respeito. E vem de. Eu vinha de família de operário, ela vinha de família de meio elite, ela era filha de banqueiro, né, sobrinha de banqueiro expressivo, né? E eu, filho de lavadeiro com pedreiro. Né? Quando eu consegui comprar minha casa, casar já na minha casa própria, com o salário dela e meu que nós investimos, eu levei minha sogra, meu sogro para morar comigo. Minha mãe estava viúva, meu irmão era órfão de pai, dependia também da minha ajuda. Então eu já casei com uma batelada, não casei com uma mulher. Casei com um compromisso do tamanho de um bonde. E tinha que administrar aqueles caraminguá, aqueles trocadinhos, para dar para tudo e tal. E a coisa foi indo. E tudo deu certo, e eu progredi, eu cresci, me transformei num homem de indústria com o passar do tempo. As coisas foram caindo na minha vida. Tive uma vida feliz, graças a Deus, muito feliz. Não desamparei ninguém. Mas foi difícil administrar no começo. Que o dinheiro não dava para tanta boca. Né? Minha mulher também trabalhava para ajudar, ela era funcionária do instituto. Quando meu filho fez 6 anos, ela se demitiu para cuidar da casa, para educar o filho, quer dizer, desprendeu-se de um funcionário de um serviço público que lhe daria regalias, né, para priorizar a família. Então... É a questão de valores, né? Valores. Na próxima questão, Calma, eu vou pegar aqui uma citação sua que eu imagino que seja no Clarim. Você coloca assim: se você faz o bem, não se preocupe. A ingratidão faz parte. Desculpa, se você faz o bem, não se preocupe. A ingratidão faz parte do pacote. E aí, a minha pergunta dentro disso aqui seria: nunca conseguiríamos agradar a todos. Mas por que que isso ainda mexe tanto conosco? Porque aquele que recebe o favor, ele se coloca em posição de inferioridade. Ele é um devedor. Você vê aquela dona de casa que faz um doce e leva uma tigelinha coberta com um pano mais prezado que ela tem e leva uma goiabada que ela fez tal para outra. A outra agradece, enquanto a outra não fizer ou um docinho, um salgado para botar dentro e devolver a panela, ela não devolve, porque ela não pode devolver a panela vazia. Se ela devolver a panela vazia, ela é devedora da goiabada que ela recebeu, ela está devendo um favor. Então nós temos vontade imediata de nos livrar rapidamente dos favores recebidos, entende? Para não ficar devedor. Por isso, quando você faz um favor, se o outro for ingrato, ele fica seu inimigo. Ele ficando seu inimigo, não deve mais nada. Os inimigos não se devem nada. Mas se ele for continuar seu amigo, ele está um degrau abaixo, porque ele deve o favor que você fez a ele e ele um dia tem que pagar e tal. Ele não sabe que ele não precisa pagar você. Ele pode pagar outro, outro pagar outro, outro pagar outro, ou não pagar, porque se não estiver precisando. Mas a gente tem uma pressa muito grande em reembolsar outro para dizer, não devo nada. É um atraso, é uma posição de inferioridade. É verdade. Que nós nos colocamos, né? Isso, até porque é aquela questão, o bem não é uma moeda de troca. É. O bem é uma moeda em comum. A gente deve fazer o bem por fazer o bem. A gente deve amar por amar. E não amar porque fulano me ama. Né? Amar... Você às vezes faz o bem com o silêncio. Você vê uma pessoa alcoolizada. Não adianta você dizer para ele, você não tem vergonha, fica bebendo, denegrindo a imagem da sua família. Ele sabe. Não precisa dizer a ele. Só que ele não consegue, ele é um escravo do vício. Ele é um fraco.
Cigarro faz mal, gostaria tanto de deixar de fumar. Aí bota selinho no braço para deixar de fumar, aí faz todo tipo de parafernália que existe aí, toma remédio e não sei o quê, e continua fumando, e o pulmão já está poluído e tal. Por quê? Porque é fraco. Então a pessoa sabe disso, então ela tenta dissimular. Calma, para a gente fechar o nosso papo de hoje, a última pergunta é justamente sobre o texto que a gente estava conversando no começo. A questão da faxina, né? Como fazer a faxina periódica que o coração tanto nos cobra? Bons sentimentos, né? Nós somos juízes apressados, né? Nós cobramos das pessoas coisas que nem nós mesmos fazemos, né? Então nós temos que entender que nós vivemos num mundo de provas e expiações, cuja característica é a inferioridade. Embora nós estejamos num planeta e num estágio já bem distante do homem das cavernas, nós estamos mais perto do verme do que da luz, do que de Deus. Ainda. Com tudo que caminhamos, ainda é muito pouco diante do que temos que caminhar. Não é? Então, o que nós temos que fazer é viver o dia a dia, aproveitar cada oportunidade que nós temos para fazer o bem, viver o Evangelho aplicado em nós e não querer consertar os outros apressadamente. Nós sempre temos uma receita para consertar o outro. E muitas vezes não sabemos nem olhar no espelho e identificar nossos próprios defeitos, né? Então nós precisamos ser menos cobradores, mais homens, mais pessoas que se reformam, que procuram ser hoje melhor do que ontem, conscientes de que com tudo que sabemos, por mais gênios, por mais Steve Hawking que nós já tenhamos sido com o brilhantismo da cabeça, ainda há muito mais a aprender do que a ensinar. Ainda tem 99% pela frente a ser assimilado. O que nós sabemos pode ser muito bom para esse cotidiano pequeno que ainda caracteriza o mundo de provas e expiações. Mas para nós sermos alguém de caráter mais angelical, ainda há muita estrada pela frente, né? Mas nós estamos a caminho. Não tem que olhar o quanto falta para chegar, tem que olhar o quanto nós já avançamos. As coisas que nós já não fazemos. Quantos de nós que hoje estão no Espiritismo, que foi alcoólatra, que foi fumante, que foi viciado em sexo, que foi viciado em tanta coisa e que hoje se libertou e está fazendo o culto do Evangelho, está fazendo palestra, está dando passe, está reformado, pelo menos dentro do contexto humano, já está bem longe daquele ser inferior que fomos um dia, nesta ou numa encarnação passada que nós nem mesmo temos notícia, né? É verdade. Entende? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando, porque nós temos tudo a aprender e nada a ensinar, todos nós. Estamos mais em processo de aprendizado, né? A caminhada é muito longa, e o dia que nós saímos deste mundo de provas e expiações e formos para o mundo de regeneração, ou mesmo adstrito a este mundo, quando nós saímos da crosta e fomos para o nosso lar, quer dizer, já foi um avanço imenso, que isso demanda muitas vezes várias encarnações, né? Então, graças a Deus, estamos a caminho, estamos aprendendo e temos essa abençoada explicação da doutrina espírita para nos estimular e dizer, vai que vale a pena, porque é por aí, é esse o caminho. Caridade como princípio. Com certeza, sempre vale a pena. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos. Para vocês que ficam em casa, hoje nós nos despedimos com mais um Ponto a Ponto. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todo mundo aí.